Ok, fellows, essa é a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Na bancada hoje, uma peça do tempo, um equipamento que muitos vão relembrar. Primeiro está numa maleta muito bem cuidada, com acabamento bastante interessante, e se trata de uma câmara de eco de fita Palmer. Esse equipamento possivelmente foi produzido na década de 70, possivelmente final da década de 60, começo da década de 70. E passou por muitas adaptações, até chegar ao que a gente está vendo aqui. Possivelmente essa caixa, a mala, não é original, porque foi até montado de uma maneira não muito convencional, a tampa abre para cá. O ideal seria que essa tampa abrisse para o lado de lá. Os tipos também aqui das travas não me parece adequado com o tempo que isso foi produzido. Porém, de qualquer forma, isso aqui foi adaptado aqui. Eu acredito que durante uns 20 anos isso aqui ficou parado. Da forma como chegou aqui para mim, realmente não tinha muito o que se fazer, era praticamente um equipamento condenado. Mas pela questão histórica, eu resolvi encarar o desafio e tentar trazer à vida esse equipamento. Fora a dificuldade de encontrar, de certa maneira, algum equipamento funcionando para eu estabelecer alguma comparação, tem muita adaptação na parte mecânica. E isso atrapalhou muito o correto funcionamento do equipamento. Então, tinha problemas mecânicos, problemas eletrônicos, problemas de limpeza, manutenções que foram feitas que não foram adequadas, não foram bem sucedidas e praticamente era um equipamento condenado. Trabalhando aí algumas semanas na bancada, eu consegui trazer o funcionamento novamente dele. E a estética também foi recuperada de uma maneira que possa ser um equipamento apresentável sem mudar muito a originalidade, né? Quem nunca viu um equipamento como esse, ele é muito semelhante ao Copcat. Alguns modelos de circuito também se assemelham entre vários fabricantes a esse clássico design de câmaras de eco de fita analógico, né? O circuito desse equipamento é muito semelhante ao Copcat também, porém com algumas variações nos componentes, principalmente em alguns capacitores que acoplam os estágios do funcionamento desse tipo de equipamento. Ele tem 4 controles através de potenciômetros e 3 chaves, 2 entradas e uma única saída. Apesar de ter 2 jacks, é uma única saída, ele não é um equipamento estéreo. Ao adicionar um instrumento ou microfone nessa entrada, você tem um controle de ganho para essa entrada, outro controle de ganho para essa entrada, a mistura. Aqui ele liga, tá? Nessa chave. Aqui ele vai misturar o sinal original com o sinal produzido pelo eco e aqui a realimentação, ou seja, o próprio efeito é reinjetado novamente na cabeça de gravação e isso produz um feedback. Ele tem 3 chaves que correspondem a 3 cabeças de leitura, chave 1, 2 e 3. Cabeça 1, 2 e 3. Quando a informação é gravada aqui, depende da distância da cabeça 1, esse trecho, a cabeça 2 em relação a esse, ou a cabeça 3 em relação ao gravador, essa distância varia e produz durações de eco com distanciamento um pouco maior. Quando está com a chave 1 ligada, ele grava aqui e já lê por aqui. Quando está com a chave 2, aqui e aqui. Se você ligar as 3, ele grava e reproduz nas 3 simultaneamente, produzindo um efeito muito semelhante a um chorus, de certa forma. Um problema que isso aqui tinha é que o sistema de tração é muito simples. Ele tem basicamente uma mola que tensiona a fita, é uma fita pequena, portanto degrada conforme ocorre o efeito, é natural, nas câmaras de eco você tem uma degradação no efeito sonoro, mas é muito bonito, é muito clássico, né? Então, basicamente é uma mola e diretamente um motor aqui ligado na rede elétrica. Então a frequência dele é fixa pela própria frequência da rede elétrica.
para colocar a fita, você praticamente retira um trecho proporcional ao tamanho que você precisa, o dobro disso aqui, normalmente, e faz uma emenda, né? Essa emenda é interessante você fazer o corte na diagonal e não reto, na diagonal e produzir essa emenda. Você pode colar com fita ou fita para as próprias fitas para colar, fita adesiva para fazer a colagem dos tapes, né? Das fitas de gravação. Uma fita comum. Para colocar ela, basicamente você puxa esse tensionador aqui, é uma mola basicamente, é bem simples, com duas roldanas. Essas roldanas aqui devem ser de nylon, poliamida, alguma coisa assim. E coloca a fita, normalmente a parte brilhante da fita vai por fora e a parte mais opaca por dentro. A parte mais opaca vai estar em contato com as cabeças e a parte brilhante por fora. Arrasta aqui, encaixa diretamente no eixo. Ele não tem nenhum tipo de rolo pressor ou capstan para fazer um rolo pressor pressionando o próprio eixo como se fosse um capstan, né? Então ele é bem simples, mas mesmo assim eu consegui alinhar isso de maneira que ele não produzisse aquele efeito de flanger, né? Ou seja, a repetição, quando não está bem alinhado, a repetição desafina, ela vai desafinando, depende de como está o instrumento aqui, modifica. A cópia não é igual ao original. Isso quando tem variação na velocidade, na passagem dessa fita. Consegui ajustar aqui, principalmente a altura, todas as cabeças e a posição dessas polias em relação a esse eixo de condução, digamos assim. É basicamente um eixo que tem uma reentrância ali, onde a fita encaixa dentro. Bem simples também, é fixo. E dessa forma consegui resolver também a questão da variação da velocidade dele, ok? Então basicamente isso aqui é a mistura do efeito original, a realimentação e o ganho dos dois sinais. E a combinação de chaves que você terá a duração distinta do efeito de eco produzido. Coloquei uma chave aqui, que basicamente o que eu fiz foi desligar o sistema de apagar, a maneira que ele apaga, né? Essa cabeça aqui, eu desliguei o sistema do gravador, digamos assim, que produz o apagamento, e eu chamei isso aqui de Mojo. Isso aqui não tem. Conversando com o proprietário, nós optamos em colocar isso aqui, essa chave. Quando a chave está para cima, o funcionamento é normal. Quando a chave está para baixo, ele não apaga a última gravação e fica infinitamente reproduzindo a última gravação, muito semelhante ao sistema da Ecoplex. Porém, não com a qualidade da Ecoplex. Como a gente já tinha um furo aqui no painel, que alguém fez um furo, eu não sei para quê, conversando com o proprietário, eu falei, vamos brincar e colocar uma chavinha aqui para desligar o sistema de apagamento, para ter um recurso a mais. Ok? Vamos ver como é que é por dentro, como é que ficou. Bom, com o painel rotacionado, né? A caixa está num bom estado até. Acredito que essa caixa não seja original, mas de qualquer forma está com um estado razoável. Fora que tinha muita sujeira, inseto, o clássico, né? Um clássico do equipamento, ficou tanto tempo parado. Bom, dá para notar que isso aqui não é uma obra de arte, né? No que se diz respeito à engenharia eletrônica, mas é um produto do seu tempo. O que mais me deu trabalho foi refazer por completo essa placa. Eu tive que remover essa placa, refazer trilhas que estavam dessoldadas da placa, que vieram através de manutenções infelizes que foi feito, a troca de alguns capacitores, outros não houveram necessidade da troca, mas praticamente todos os eletrolíticos de acoplamento eu fiz a troca, todos. Os de filtragem não houve necessidade, são bons. Tinha também componentes errados, com valores errados, componentes anacrônicos que já não funcionavam mais. Essa chave eu tive que tirar totalmente fora, desmontar por completo, limpar, lubrificar e encaixar novamente. Refiz as soldagens das respectivas linhas de alimentação que vão para as 3 cabeças de reprodução, que são essas 3 que estão do outro lado. Detalhe, ele não tem controle de azimuth em cada cabeça, é basicamente um parafuso de rosca soberba transpassando o metal.
Embaixo de cada cabeça tem uma pequena borracha, acho que dá para notar, que entre a cabeça e a base, deixa eu tentar dar um zoom para vocês verem, tem uma pequena borracha ali preta, acho que dá para notar por aqui, e depende da pressão que você aplica no parafuso, você alinha a altura correta dos azimuths. Então isso deu realmente um pouco de trabalho, né? Fora isso, o circuito oscilador estava completamente destruído. A bobina osciladora, ela foi apertada ali com uma chave de fenda de apertar a roda de caminhão e moeu toda a cerâmica, toda a ferrite. Então eu fiz um trabalho aí de quebra-cabeça, de pegar os pedaços que tinha, colar, colocar aqui um espaguete termorretrátil e refazer por completo. E acertar a frequência correta do oscilador, que é de 65 kHz na especificação. Então, através da pressão que você aplica nesse parafuso e a posição dessas peças, você acerta a frequência correta de bias. Ele não tem uma chave para ajustar essa frequência. Ao chegar em 65 kHz, a amplitude do sinal de apagamento é bem alta, suficiente para apagar a fita e, por consequência, gravar novamente a próxima repetição por cima. Alguma parte dos fios também tive que refazer, troquei as blindagens. Os capacitores da fonte estavam ok, tinham diodos comprometidos, eu troquei os diodos, o transformador está ok. Esse motor eu desmontei por completo e limpei, lubrifiquei e tudo mais. Os componentes estão bem legais agora aqui. Todos os potenciômetros também foram desmontados, abertos, carcaça por carcaça e a limpeza das trilhas, né? Refiz aqui dentro do possível o sistema de wiring para que isso aqui fique firme. E como comentei, o que movimenta o eixo do outro lado, né? É uma simples mola que é presa aqui. Originalmente a mola estava presa aqui. Então quando você encaixava isso no painel, amassava a mola, mudava a pressão, ao vibrar, produzia um jitter, uma flutuação ali na velocidade bastante importante. Consegui fixar aqui o LED da forma que foi possível. Os jacks também foram limpos e polidos ali para que os contatos não tivesse gerando efeito de mau contato. E é isso. E temos essa perfeição da engenharia do tempo, daquele tempo, né? Novamente à disposição. Como comentei, algumas trilhas eu tive que refazer. Alguns pontos aqui foram refeitos porque estava tudo partido, né? Também desmontei toda a placa, tirei os componentes, limpei, acertei a placa e reinstalei os componentes originais. Apenas esse transistor foi trocado. Do resto, todos os transistores originais estão funcionando. São BC238, todos eles. Então, ficou bem legal. Ficou bem legal dentro de como estava, ok? Vamos ver ela funcionando aqui, só para vocês darem uma olhada como funciona o sistema dela, atuando o motor aqui, esse tipo de coisa. E a gente passa ali na guitarra, faz uns acordes para vocês ouvirem mais ou menos o efeito.
Ok, espero que vocês tenham se divertido. Essa foi a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeu Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos. Muito obrigado, meus queridos.